Olá, mais um OshoCast. Este de hoje é de perguntas. E nós selecionamos algumas, mas eu vou pegar o Champaque de surpresa e vou fazer uma pergunta para ele. Champaque, hoje, 8 de dezembro, eu faço 41 anos de Sânias. Sânias é o dia que você recebe, né? O dia que você recebe um nome, é como uma iniciação, o início de uma jornada. Aí eu tenho uma pergunta. O que vale mais? O cara ter 41 anos de jornada e não estar presente agora? Ou o cara ter 41 minutos de jornada e estar presente agora? Qual dos dois, supondo que existe uma escadaria que leva à consciência, qual dos dois tem mais chance de chegar ao topo da escadaria? O primeiro ou o segundo? Bom, eu não sei se o camarada de 41 anos, de Sânias, se ele, por alguma razão, hoje ele está, nesse momento, ele teve um tropeço, mas que ele tenha uma caminhada assim, muito rica e que ele tenha tido grandes transformações na vida. E se o outro que teve os 41 minutos foi, sei lá, um flash que ele teve assim, que foi fantástico, mas foi só isso, e que na frente ele. Entendeu? Eu acho que depende muito dessas situações, né? Eu acho difícil Rapaz, responder, né? fantástica a tua resposta. Resumindo, não dá para saber, É, não é verdade? não dá Porque para o saber. cara que tem que está presente agora, ele está com um trunfo enorme, Aham, né? Ele já está mostrando uma vantagem, mas a gente não sabe, né, se o cara vai sustentar isso com uma certa aham, frequência, né? Não aham, foi dada, a pergunta não esclareceu esse ponto, né? é. Então, a resposta é realmente não sabemos. Bacana, Chopac, gostei da sua resposta. E eu teria uma outra, mas a tua está melhor. Vamos lá, então, já que nós respondemos, demos o pontapé inicial, né? Aham. Se você já quiser fazer ou quer comentar alguma coisa a mais, ou a gente já entra nas perguntas que a Não, a gente já gente. pode entrar. Tem, assim, na seleção que foi feita, né? A primeira é: qual a principal meta a ser alcançada na vida? Aham. Eu começo? Pode ser. Olha, quem perguntou, ele deu um toque depois que não foi colocado aí na pergunta. Não fale que é individual, né? Quer dizer, qual que é a melhor a meta ao ser alcançada na vida? Essa pergunta, eu sinto que a resposta ela tem que vir da própria pessoa, sabe? Porque achei muito legal essa pergunta, mas cada um tem que procurar por si, eu acho. A resposta é bem complexa, tem várias coisas que podem ser ditas. Mas se você pergunta qual que é a meta a ser alcançada na vida, você está perguntando para fora, né? Por que que a pergunta não é qual que é a meta que eu tenho na vida, de verdade? Não a que eu devo ter, mas a que eu tenho, porque alguma meta eu acho que cada um tem, consciente ou inconscientemente. Eu tenho a impressão que todo mundo tem uma meta inconsciente ou inconscientemente. E, e é o aflorar da meta verdadeira que tem a força, e não o ouvir externamente. É desafiante, porque nós estamos muito acostumados a sermos orientados, não é verdade? Sempre Uhum. estamos acostumados a serem orientados. Agora a gente entra como discípulo, a gente quer que o mestre orienta, mas o propósito mais forte é a gente descobrir por si. Então,
sem querer me estender, mas eu quero falar mais coisas depois, eu vou passar a bola para você. Eu sondando a mim mesmo, não quer dizer que seja uma coisa imposta, mas eu sondando a mim mesmo, eu descubro uma meta. E eu acho que a meta representa até esses 41 anos de Sânias. O próprio pedido de Sânias foi a explicitação de uma meta, de trazer a consciência, sair da inconsciência, né? Sair do mecanicismo, do zumbi, né? A pessoa que faz coisas, mas sem ter uma consciência, sem ter um observador, faz tudo meio às cegas. A meta para mim é não ser mais às cegas, tudo. Tudo ter uma consciência a cada momento. Mas, de novo, não é porque alguém me disse, mas é uma descoberta, e aí, no meu caso, o pedido de Sânias foi uma declaração, essa é minha meta e eu quero ajuda para isso. E aí, o que você tem a dizer, Champagne? Olha, Sargan, eu assim, eu acho que é possível que eu chegue no mesmo ponto do que você falou, mas talvez percorrendo um outro caminho, usando outras palavras. Eu acho que de uma maneira assim bem simples e bem clara, mas eu quero explicar o que que é. Eu coloco assim, se eu colocar meta, eu coloco como assim um propósito meu, uma coisa que eu estou correndo atrás. Eu sinto como uma busca mais assim, talvez mais relaxada, sabe? Sem essa, sem um comprometimento assim Sério? mais sério, sabe? Que seria alguma coisa do estar de bem com a vida. E nesse estar de bem com a vida, eu coloco assim, não assim, o que que é essa vida? O que que eu estou querendo dizer por essa vida? Entendeu? Por essa vida não é eu ganhar dinheiro, eu ter conforto, não. É o que a vida vai colocando como desafios, sabe? É, momentos, às vezes, de alegria, momentos de prazer, momentos talvez de tristeza, de infortúnios, de coisas que não dão certo. Assim, tudo isso que a vida coloca, eu poder estar numa sintonia em que eu possa receber tudo isso de uma maneira harmônica, De sabe? boa, né? De boa, sabe? Poder estar em paz e não estar com estresse diante disso, não tá, Brigando contra, né? pô, o que que a vida colocou para mim? Não, sabe? E eu sinto que isso é resultante. Eu a minha experiência tem sido, isso tem acontecido comigo à medida que eu mais me aprofundo em meditação, Aham. sabe? Quanto mais eu busco esse estado de estar presente, de estar aqui agora, relaxado, entendeu? Buscando aquilo que o Osho fala até no texto, aquela casa interna, né? Aquele espaço que você tem Morada aqui, interna. aquela morada interna aqui, entendeu? Eu sinto que é consequência disso essa, esse, esse, esse espaço de estar de bem, sabe? De estar de Aham. bem. De leveza. Eu É, considero isso. e assim, aí eu vou dar o meu entendimento. Claro, a meditação, ela é um processo de trazer presença, e ao trazer presença, automaticamente diminui a ruminação. A própria ruminação é a ausência. Se eu Aham, trago presença, eu diminuo a ruminação. Bom, se eu diminuo a ruminação mental, eu vou diminuir os pensamentos contrários à realidade. Eu vou aham, diminuir as reclamações frente aos acontecimentos. Eu aham, vou diminuir a minha bronca, porque tudo isso é pensamento. Se eu aham, não tenho isso, de boa. Esses dias eu estou passando por uma série de turbulências também, sabe? No sentido de várias coisas não dando certo. Comprei coisa na internet, não veio. Outra coisa, me atrasaram num projeto lá. Um monte de coisa. E eu achei, sinceramente, falei, "Ó, que desafio bacana que eu estou tendo.
né? De me manter de boa, manter leve, fazer o que tem que ser feito sem me perturbar, né? É desafio, não é que eu consegui 100%, É. mas eu posso dizer que eu saí vitorioso dessa turbulência. Então, acho que tem a ver, né? Agora, Champac, existe todo um papo, né, que nós não devemos ter metas, né? Aham. Tem aquele papo, né? Os grandes... Claro, alguém, né, a gente até já sabe, alguém vai falar, mas esses caras não estão com nada, né? Se eles tivessem entendido o Osho, eles saberiam que a própria meta é a destruição da jornada. Tem todo esse discurso, né? É. Agora, a minha realidade, eu vou dizer qual que é a minha realidade, eu não vou impor. Ah, então o certo é não ter meta, então eu não tenho. Não, a minha realidade é que eu tenho meta. Essa é a minha realidade, essa é a minha honestidade, né? Se eu vou manter essa meta para sempre, eu não sei. E também não fui eu que fabriquei essa meta, ela está aí. Uhum. E eu estou percebendo ela, e estou relatando ela. Não estou Uhum. brigando contra ela. Eu acho Uhum. que é interessante, porque às vezes o cara ele se impõe, se enquadrar dentro de uma proposta filosófica ou religiosa e trai a si mesmo. Não, Uhum. não pretendo ficar nessa, não pretendo ser assim. Uhum. Eu tenho mais uma coisa para falar sobre esse tema. Você quer acrescentar alguma coisa ou não, Champagne? É porque eu vejo assim, é porque, para mim, eu coloco a coisa assim como uma coisa que eu busco. E, na verdade, uma coisa que eu busco é uma meta, né? Sim, Eu não uso para mim a palavra meta, eu uso a busca. Mas, no fundo, é a mesma coisa. claro, propósito, né? Ah, exatamente, só isso. Tá. Agora eu vou dizer uma coisa que para mim faz sentido, mas eu não tenho o alcance de consciência para dizer algo que eu possa afirmar como sendo verdadeiro, mas que para mim faz todo sentido, que foram duas mensagens, uma do Osho e outra do Eckhart Tolle. Uhum. O Eckhart ele fala que existem propósitos externos. Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero abrir uma firma, eu quero passar de ano. Propósitos externos são muitos. Mas ele diz uma coisa que eu identifico como verdadeira em mim, não sei se nos outros, aí que tá. Ele diz que todo mundo tem um propósito interno único, sempre igual. Você tem o mesmo propósito interno do que fulano de tal, qualquer um, todo mundo tem o mesmo propósito interno, mas a maioria, a grande maioria, não tem consciência dele. É aí que tá. Então o cara tem, mas não sabe. Por isso que eu comecei falando, tenta descobrir qual que é o seu, né? Você tem que descobrir, né? Você tem que aguçar essa consciência de perceber. E o propósito interno único, segundo ele, é justamente trazer a consciência para o presente, para a realidade, para o aqui e agora. Despertar. Segundo ele, esse é o propósito único. Eu, como não quero, como eu não consigo constatar isso, né, eu não posso afirmar isso. Eu posso dizer que eu sou simpatizante dessa ideia. Eu acho que ela faz sentido. E o Osho corrobora nesse ponto usando outra terminologia, né? Ele fala que também eu não posso afirmar, né? Porque eu não tenho como saber se isso é verdade. Mas ele fala que desejos são muitos. Nós vivemos desejos um atrás do outro, mas anseio é um só. E também é comum a todas as pessoas, que é justamente esse mesmo despertar. São duas expressões. Assim, eu identifico em mim isso, né? Que tem a ver com o que você falou, né? Você está só falando um aspecto do resultado desse despertar, né? Mas que Uhum. vem daí, né? Agora, a pergunta foi, e eu tenho aqui, acho que está fácil. Qual a Tá. principal meta a ser alcançada na vida? A minha grande sugestão, né, para quem fez a pergunta,
de novo, né, reforçando, e para quem está ouvindo a gente, é que esquece tudo e procura você mesmo. Uhum. E você tem que se silenciar para descobrir isso. É muito sutil, né? E é muito rico a gente descobrir. Às vezes é uma coisa que o cara nem imagina, né? Acho que é isso. Não sei se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar. Você tem? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é uma pergunta para a pessoa fazer a si mesmo. É isso mesmo. É, o que que a gente pode dar, talvez, é mais um norte, né? Uma luz, uma certa direção para o cara pesquisar, né? Uhum. Mas eu, assim, só para completar, para mim, eu acho muito rico eu ter clareza dessa minha meta. Eu acho que me dá uma base na vida legal, sabe? Eu acho que me segura muito as pontas. Me Uhum. dá um norte bom isso. É, Então é isso, Champac. Eu é. encerrei. Quiser passar para outra pergunta, manda Tá. bala. A segunda é: vocês acham que existe algum processo de amadurecimento com o decorrer da idade? Isso tem relevância? Levanto para a parte da meditação. Tem hora que até esqueço da minha idade, mas também tem hora que me pego preocupado por talvez estar atrasado em algo. Bacana. Quer começar, Champac? Ó, essa questão do processo de amadurecimento com o decorrer da idade, eu de vez em quando eu até falo isso, entendeu? Às vezes eu falo assim, não, tem coisas que estão acontecendo comigo de transformação que eu falo assim, olha, eu acho, eu atribuo isso a, às minhas buscas, atribuo isso à minha intenção de estar meditando com frequência. Mas tem hora que eu falo assim, não, eu acho que isso está chegando por causa da idade. Eu não Experiência. sei nem, eu acho que é em função dos experimentos que a idade me propiciou. Ela me deu a oportunidade de eu dar certas cabeçadas e perceber que, poxa, não é por aqui, é por aqui. Aqui eu tentei uma vez, tentei duas, tentei três, falou, opa, não é por aqui, deixa eu mudar o rumo do meu caminho. Então, eu acho que o decorrer da idade dá essa oportunidade. Agora, eu já convivi com muitas pessoas que, assim, o decorrer da idade, cara, você olha para o cara e fala, o cara está com 60 e tantos anos, cara, o cara está agindo, parece que ele está com 20 anos de idade. O cara parece que ele está amarrado no tempo. Cara, como é que pode o tempo ter passado e esse camarada ainda está? Eu vejo isso, e não vou dizer nem que é com certa frequência, porque eu não estou vivendo na vida acompanhando as pessoas que estão do meu lado. Cada um está vivendo sua vida. Eu estou procurando cuidar do meu processo. Mas de vez em quando você esbarra com pessoas, você tropeça com pessoas que você fala, cara, como que isso é possível? É, Então, não quer dizer que assim, só a idade chegar significa que você amadurece, não. isso, Eu acho que o amadurecimento pode vir se houver da sua parte esse caminhar, essa intenção, essa busca do amadurecimento. Eu acho que tem muito isso. isso. Do Com aprender certeza. as lições da vida, né? Exatamente. Eu também sinto exatamente isso. Existe uma diferença que eu acredito até que o Osho tenha falado, mas independentemente dele ter falado ou não, a diferença entre amadurecimento e envelhecimento, né? Uhum. Amadurecimento é uma coisa, envelhecimento é outra. E às vezes a pessoa envelhece e, ao envelhecer, emburrece, Isso. fica mais rígida ainda, mais fanática ainda, mais fechada ainda, né? Então, o envelhecimento ele é perigoso. Ele tem o potencial de tornar a pessoa mais rígida, sim,
se não tiver o amaciante da abertura à aprendizagem. Uhum. Eu também, eu tive pessoas muito próximas a mim, né, que eram velhas e que eu não via amadurecimento, de uma maneira geral. Eu via envelhecimento. O cara ficava cada vez mais rígido, cada vez mais bitolado, bem próximo. Agora, mas em outros aspectos, não. Essa mesma pessoa, ela, num aspecto, ela era bem madura. Então, Uhum. por exemplo, só para ilustrar, às vezes, essa pessoa, ela não tinha medo da morte. Na verdade, era meu pai. Desculpa aí, pai. Tá falando. Mas ele não tinha medo da morte. Eu não sentia ele uma pessoa amadurecida, eu sentia uma pessoa envelhecida. Mas ele teve uma experiência quase morte, sabe? Quando ele esteve na guerra, na África. Ele levou umas pancadas na cabeça e ele ficou em coma. E ele teve experiência de quase morte. E isso fez uma mudança nele. Ele não tinha mais medo da morte, porque nesse momento, nessa experiência de quase morte, ele teve uma experiência. Não sei se eu contei isso em alguma vez já. Contei a Champagne alguma vez isso? Não, não, não. Não? Para mim, Ele teve uma experiência muito sublime, sabe? Muito gostosa, muito agradável, muito preenchedora, luminosa nessa experiência de quase morte. E eu acompanhei ele até a morte, né? Porque ele acabou morrendo de câncer. E realmente ele não aparentava medo nenhum de morte. Então, nesse sentido, eu senti ele maduro, mas nos outros aspectos não. Então, é bom a gente saber a diferença entre envelhecimento e amadurecimento. Acho que tem tudo a ver. E agora, a pessoa também pergunta se isso ajuda no processo da meditação. A resposta acho que é a mesma, né? Eu acho que depende do uhum. quanto ela está aberta, né? Porque eu acho que essa mudança, né, de você passar da teoria para a vivência pode acontecer ou não. Uhum. Se o cara fica preso à teoria, por exemplo, eu sou um cara desperto, eu sou um cara tântrico, e às vezes é só um discurso, Uhum. a pessoa não se dá conta. Então, de novo, Uhum. não vale necessariamente. Mas tem um outro ponto dessa pergunta no final. Você quer comentar alguma coisa, Tá, Champagne? não, eu ia comentar exatamente essa parte final, Ah, em tá. que ele fala que ele se pega, às vezes, preocupado de estar atrasado em algo. Aham, Eu vejo assim, também é a situação minha, sim. porque eu conheci pessoas que assim eu me impressionei com certas pessoas que eram bem mais novas que eu, entendeu? Até voltando àquela história que você falou do Sani, as pessoas que estavam chegando com menos idade e com menos tempo de Sânias do que eu, e as pessoas estavam com compreensões e assim que eu falava, poxa, mas que bacana. Meninos, entendeu? E eu lá com, sei lá, com meus 40, com meus 50 anos, chegava um menino com 25, 30 anos, e que eu estava vendo assim, eu estava sentindo que eles estavam, sabe? Porque aí tem os mistérios, né? Os mistérios de vidas passadas, ou sei lá, do próprio histórico da vida da pessoa, entendeu? Como é que essa pessoa cresceu, em que ambiente, em É, que interferiu no processo dela, sim, né? sim. Isso acontece isso. Eu É, acho que para cada um tem o seu momento, tem a sua história, tem o seu processo de amadurecimento pessoal. Eu acho que é a caminhada de cada um é a caminhada de cada um, é. né? Legal. Realmente, não dá, né? Às vezes é isso mesmo, você encontra pessoas, não dá para saber, não é pelo tempo de jornada, não é pela idade, é outra coisa. Agora, tem essa parte que ele fala, tem hora que até esqueço da minha idade. Eu também. Tem hora que eu esqueço da minha idade. Aliás, eu esqueço com frequência. Agora, mas também tem hora que me pego preocupado por talvez estar atrasado em algo. Eu sinto
que eu também me pego, ou me pegava muito preocupado por estar atrasado em algo, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa comum nas pessoas, mas ele fala que acontece com ele e eu falo, acontecia muito comigo. Será que eu não estou atrasado? E eu descobri um jeito meu que resolve a questão, que faz com que eu me sinta tranquilo. Quando eu tenho clareza da minha meta, que a minha meta é trazer a consciência cada vez mais no momento presente, se eu me faço essa pergunta, será que eu estou atrasado em algo e fico encucado com isso? Essa própria inculcação é um atraso, porque ao estar encucado, eu não estou vivenciando o que eu quero. Em resumo, se eu chamo a presença naquele momento, eu me sinto realizando o meu propósito, sabe? E Uhum. aí dissolve essa questão se eu estou atrasado. É engraçado, porque às vezes a própria bronca de estar atrasado, o questionamento de estar atrasado, mantém o cara atrasado. E se você surge essa pergunta, para mim pelo menos, e se eu me trago, opa, eu estava ausente, agora eu estou com um certo nível de consciência. Ah, beleza. Voltei para o caminho, voltei para o processo, estou no Uhum. fluxo. Está valendo. Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito agora. Não tem nada mais que eu possa fazer melhor do que estar presente agora. Eu reconheço essa presença. Eu sei que estou, então está tudo certo. Eu acho que isso, para mim, é uma questão que veio, eu chamo de amadurecimento, Uhum. porque é trazer mesmo para o que interessa, a meu ver, né? É isso. Não sei se você quer comentar. Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente já mais ou menos esgotou essa pergunta, né? Tá bom. Então vamos para a seguinte. Mas, bom, a terceira é mais ou menos longa. Praticar técnicas de meditação ou não praticar técnicas de meditação? Qual o termostato você usa para definir se é necessário técnica ou não? Caminhar, correr ou musculação pode ser uma técnica, desde que se faça com uma consciência observadora? Havendo limitações de praticar técnicas ativas devido ao volume de som que incomoda pessoas por perto, quer achar outro meio de mexer o corpo de uma forma meditativa. Ok. Quer começar, Champagne? Olha, é, assim, eu vou dizer como que bateu para mim um toque que eu vi do Osho em algum lugar. E que, assim, eu guardei isso e é uma coisa que para mim foi importante. É que ele coloca, assim, de você praticar técnicas que elas são importantes até o momento em que você pega, eu não sei se é o jeito, o clique, você pega alguma coisa que você fala, opa, peguei o que é a história da meditação. E a partir dali, ele fala, a partir dali você esquece técnicas, porque a meditação, você incorpora a meditação na sua vida. Eu entendi, em algum momento, que eu fiz muita técnica de uma maneira mecânica, até que eu percebi que havia alguma coisa de eu perceber em mim, internamente, e que é uma coisa que se espalhava para fora, tinha alguma coisa de uma percepção que era o ponto dessa técnica. E a partir desse momento, eu praticar a técnica, ela se tornou uma prática diferente do que era anteriormente. E eu pude perceber que em outros momentos do meu dia a dia, ainda que eu não estivesse praticando uma técnica, eu podia trazer meditação, que é exatamente esse segredo de estar presente, esse segredo de estar no aqui e agora.
Então, se eu pego esse macete que eu não tinha antes e que em determinado momento me bateu, eu falo, opa, é por aqui que é o caminho de eu entrar aqui e poder estar presente nesse momento, fazendo o que eu tiver, caminhando, sei lá, aonde eu tiver. Eu acesso não só a hora que eu sento em silêncio, mas eu posso acessar. Então, eu sinto que esse é o clique, esse é o ponto. Para mim, assim, é como eu li e é como eu trouxe isso para a minha vida. Aham. Bom, para mim, eu, eu não tenho um parâmetro externo para saber o termostato que me diz se eu continuo com as técnicas, até quando ela é necessária. Então, não é um parâmetro externo, não é nem pelo que o Osho fala, é pelo que eu consulto o meu bom senso para mim. Eu sinto assim, para mim as técnicas não são algo mecânico. Eu realmente sinto que enquanto eu pratico uma técnica, o meu nível de presença, de consciência atentiva ao momento, ele é elevado. Agora, não é tão, no dia a dia, não é tão elevado quanto. O meu bom senso diz, se empatar um dia, sabe, se eu conseguir o nível de presença que eu tenho durante uma técnica de meditação, se na minha vida, em qualquer atividade, eu tiver no mesmo nível de consciência, porque existe um descompasso. O Uhum, nível de presença numa técnica é muito maior, embora já haja no dia a dia. Mas, sim, tem esse negócio de estar presente, chamar a presença, sem dúvida alguma. Mas não se compara, para mim. Então, o meu bom senso fala, bom, se você igualou, beleza, aí você não precisa mais da técnica. Mas enquanto não está pau a pau, as técnicas, elas servem, e eu sinto que elas servem de um modelo, de uma referência, de uma abertura. É como se fosse o carro-chefe que chama isso, né? uhum, Então, é isso que o meu bom senso fala. E assim, eu acho uma idiotice o cara não ter muita presença no dia a dia e abandonar a técnica. Eu acho uma idiotice. Eu uhum, acho uma incompreensão absurda, né? A não ser que a técnica para ele não sirva para nada. uhum. Mas aí não está fazendo direito. Isso. Se o cara faz direito, ele vai perceber que ele fica mais presente, fica mais tudo Uhum, aquilo, né? Aí sim. Então, se o cara tem isso, ele não. Pronto. Aí sim. Para mim, esse é o ponto da primeira pergunta, a resposta é essa, o meu critério, o meu termostato é esse, eu não sinto que eu cheguei perto desse termostato. Mas a pergunta, ela prossegue, não é verdade? uhum. Aí sim, caminhar, correr ou musculação pode ser uma técnica desde que se faça com uma consciência observadora? Olha, você quer emendar aí, antes que eu... Tá, eu queria só, assim, só completar que o que eu disse da coisa de sacar algum jeito é para trazer meditação para o dia a dia, Sim, sim, sim. né? Sem dispensar, logicamente, técnica, e inclusive um outro detalhe, não só técnicas do Osho. Sim, Você pode incorporar outras técnicas, outras pessoas desenvolveram técnicas que você experimenta e você sente que elas facilitam você entrar nesse estado meditativo, né? exatamente. Inclusive isso, né? Também não estou querendo generalizar e falar qualquer coisa é técnica, não. E aí Sim, eu partindo para essa segunda, assim, caminhar, correr e musculação,
Assim, eu acho assim, você traz presença para suas atividades. Não significa que suas atividades sejam técnicas de meditação, É, né? legal. Eu acho, é como eu É, vejo. é. Em relação ao que você falou, né, não precisa ser técnica do Osho, eu vou confessar uma coisa aqui. As duas técnicas que eu mais pratico, as duas técnicas que eu mais pratico, claro, eu pratico várias, não são do Osho, né? Eu pratico há muito tempo, eu me identifico com elas e eu pratico porque elas me trazem muita presença. É claro que elas são inspiradas no Osho, mas elas foram criadas por mim mesmo. Mas são duas técnicas que não existe nenhuma orientação formal a respeito delas, mas que eu descobri. Uma foi bem por acaso, outra foi, nem me lembro como, mas que eu sinto que o resultado, uma vez que eu saiba qual que é o resultado, ele é. E a que eu mais pratico é a que mais me causou transformação. Uma delas, né, é a que mais eu sinto que eu sou hoje, o que eu tenho de bom hoje, do que eu tenho de bom, veio muito dela, Uhum. principalmente dela. É claro que teve algumas técnicas marcantes na nossa vida, né? A dinâmica, eu acho que para quem fez dinâmica para caramba, ela sempre foi marcante, né? Ela Uhum. sempre foi revolucionária. O Gibberit também é uma técnica revolucionária, que é algo que você deixa para trás, você não vai carregando sempre, mas ela é um bom, extraordinário começo, né? Uhum. Mas é isso, ilustrando aí que você falou que nem toda técnica precisa ser necessariamente do Osho. Agora, eu não sei se eu entendi, mas parece que o que você falou sobre esse caminhar, acho que é correr, não sei o que mais ele fala. É caminhar, correr ou musculação. Isso. Se seria uma técnica, Eu desde que sinto, se faça com consciência observadora. é, eu sinto assim, técnica de meditação. Existem, assim, técnicas de meditação, existem situações da vida que se aproximam de técnica, mas que não são técnicas, e existem as situações da vida normais, né? Que não são técnicas definitivamente. Técnica de meditação é uma situação artificial que você faz, que você vivencia, que você provoca intencionalmente, mas que tem o potencial de facilitar com que você chame a presença. Então, Uhum. tá, não adianta nada uma técnica que é chamada técnica, mas que não te facilita chamar a presença, joga fora. Porque a função de técnica é justamente treino, né, meu? Então você tem que Uhum. jogar bem durante o treino. Se ela não funciona para você, esquece, não é para você. Mas a característica de técnica, ela é basicamente tem essa motivação principal, desencadear a presença e não tem outras funções. Agora, o caminhar, musculação, ela não é técnica porque normalmente você tem um outro objetivo, que não é simplesmente a presença. A musculação você tem o objetivo de ficar forte, bonito, não sei o quê, né? A corrida. Então, quando você tem um outro objetivo prioritário que não a própria presença, eu não chamo de técnica. Técnica é sempre quando a prioridade é a presença. Algumas chegam perto. E que você consegue ou não também uma facilidade de ter presença. Aí você tem que ver, né? Pode ser que uma situação que não é considerada técnica tenha uma facilidade até maior do que uma técnica. Por exemplo, tocar de didgeridoo, eu tive momentos tocando que a facilidade que eu tinha de me manter presente tocando era maior do que nas técnicas. Então você tem que ver, você tem que sentir. Agora, quando ele fala, ele tem dificuldade porque não pode ter um som alto, né? E gostaria de fazer alguma coisa física e que fosse meditativa, não é isso que ele fala? Isso é. Quero achar outro meio de mexer o corpo de uma forma meditativa. Então o cara tem que experimentar, né, meu? Isso aí não vai ser eu que vou dizer. O cara tem que experimentar. O cara, sabe que não baixou na cabeça dele, por exemplo, baixar o som.
por exemplo. Né? Eu não sei qual que é a circunstância que ele vive, ou fazer num momento que a pessoa não está e que não incomoda, né? Você tem tantas coisas que você tem que ficar ligado. É o horário que você vai fazer, né? Se a pessoa está ou não, o som baixo. Eu já chacoalhei sem música. Você não precisa de um som alto para chacoalhar e estar presente. Pode ser que sem o som você consiga mais presença ainda. Experimenta, porque você não tem o estímulo sonoro e a tua atenção vai estar mais voltada às sensações corporais, Uhum. né? Então é assim, é experimentando, né? Uhum. Então, assim, chacoalhar sem som, ou com som baixo, ou qualquer coisa que você faça como técnica, que não. Por exemplo, tem a mandala. A mandala é uma técnica do Osho que o primeiro estágio é você correr erguendo o joelho sem sair do chão, né? E tem uma música, você pode fazer sem música. Enfim, eu acho que tem a criatividade aí pela frente, né? Você pode usar uma dança, né? Você pode colocar uma música com um som que não seja alto, né? E Aham. você soltar o corpo ao máximo para você trabalhar, né? É assim, a dança é fantástica, né? A dança te dá a oportunidade de você, num processo desse, de você se observar, você sentir áreas do seu corpo que estão tensionadas, que você pode soltar, não é? Que você pode balançar e mexer com muita coisa, soltar muita coisa do seu corpo e depois sentar, quieto. Você pode fazer, tipo, a Nataraj, ela trabalha desse jeito, né? Que é uma dança de 30 minutos, depois você senta 20 minutos, depois dá uma dança final. Então, É, se você coloca num som mais baixo, que você não atrapalhe as outras pessoas, você não é. precisa de um som alto para você dançar, né? E essa questão do som alto é uma coisa que me pega, sabe? Uma vez eu fui num espaço dito do Osho e que as músicas de dança, né? Porque tinha muita dança, eram tão altas, mas tão altas. Olha, me incomodava profundamente. Eu tinha que pôr a mão no ouvido, meu. Eu tinha que ficar de costas para a caixa de som. Tinha que sair muitas vezes. Porque o cara, quando ele coloca um estímulo muito forte, talvez ele traga presença com esse estímulo muito forte. Mas você não está treinando a tua consciência. Uhum. Você tem que chamar a sua consciência. Não é que você vai ser estuprado, né, para estar presente no som. Isso é estupro. Uhum. Eu me senti horrível. Então, eu sou muito mais um som bem baixo, para que você treine a consciência, que é o que importa. Não é tanto a música que eu devo delegar o poder de chamar a presença, não é tanto pelo volume da música, é mais pela minha iniciativa, pela minha lembrança. Uhum. Enfim, tem muitas maneiras aí, né? Aí a pessoa vai ter que descobrir, quem sabe ela descobre alguma coisa que é melhor do que o que ele fazia, né? É. Tranquilo? Tranquilo, eu acho que é isso. Então, mudemos segundo tempo, Mudemos. terceiro tempo, quarto tempo. Vamos lá. A quarta é, eu gostaria que o Nisargan, essa aí é para você, né? Não, Eu você não vai, gostaria que, você vai também, viu? eu vou também, mas eu gostaria que o Nisargan dissesse o que ele ouviu do Osho, que está muito além do que ele compreende. Isso foi porque, não sei se foi no último Oshocast, eu falei que tinham coisas que eu não compreendia, né, e que eu deixava para lá, não sei o quê. É, então, eu tenho algumas coisas, mas, assim, na verdade, o que está me ocorrendo agora é que quando se fala, por exemplo, em somos todos um, sabe, unidade, não é a minha experiência vivencial, não é a minha constatação. Eu não constato. Eu posso concluir, eu e o Champac somos um. Por quê? Porque o Champac tem uma consciência dentro dele que não é. O que ele aparenta não é ele é aquela consciência
pura e límpida e silenciosa, tudo mais não é ele. E eu tenho essa mesma consciência, né? Que está dentro, que eu estou procurando encontrá-la. Logo, nós somos um. Mas isso para mim é raciocínio. Isso é conclusão intelectual. Não é uma sacação que eu percebo na alma, sabe? E eu vejo muitas pessoas confundindo as coisas, sacações intelectuais, conclusões que passam a ser verdades. Para mim não são verdades essas. Verdades é aquilo que eu sinto, que eu consigo perceber na minha experiência, na minha percepção. Então essa é uma verdade. Como é que era o negócio lá? Kiko Nisarga. O que ele ouviu do Osho que está muito além do que ele compreende. E essa está bem além do que eu compreendo do ponto de vista vivencial. Intelectual eu compreendo, até eu já expliquei, É. mas vivencial. Você tem alguma, Champagne? Olha, é assim, eu poderia fazer a opção de pesquisa, entendeu? Eu vou citar uma aqui, que é uma que está mais próxima, que é o último que a gente comentou aqui do livro do Tantra. É que o Osho fala assim, a não ser que alcances a verdade absoluta, a consciência absoluta, a beatitude absoluta, ainda não chegastes, não, ainda não alcançastes o lar. Então, assim, o que é que o Osho fala como verdade absoluta, consciência absoluta, beatitude absoluta, entendeu? Assim, eu entendo intelectualmente, eu aceito isso A como possibilidade. real. Isso está vindo do Osho, então eu confio. Mas, assim, eu não tenho essa experiência, entendeu? Há muitas vezes o Osho fala, e ele disse isso, ele fala para muitas pessoas em níveis os mais variados. Então, hoje fala para alguém que está na pontinha de se iluminar ou até já se iluminou, que não é o meu caso. É, Então, ele fala coisas que essa pessoa vai, de repente, sacar, perceber e entender e compreender a partir da sua própria vivência, entendeu? E que não é o meu caso. é. Legal a gente reconhecer isso. E assim, você está falando, quando o Osho fala de bem-aventurança, beatitude, êxtase, essa coisa, talvez ele esteja falando para pessoas de um nível que tem uma compreensão maior. Eu acho que é bem possível, quando ele fala essas coisas, ele está falando para um nível de pessoas que têm uma compreensão menor. Porque é a maneira de fazer com que o cara comece a jornada. Uhum, O cara, ele tem já a ambição, ele tá na merda, né? Então uhum, você lança uma coisa grandiosa para o cara começar a se mexer. uhum, Agora, toda mensagem, ela tem seu ponto negativo, eu sinto. Depende das pessoas. Para algumas pessoas, ela tira a pessoa. E hoje falou para muita gente que estava começando. Nós estávamos começando, né? uhum, Talvez a gente até esteja começando ainda. Mas eu sinto que essa ênfase no êxtase, na bem-aventurança, é perigosa. Porque quando a pessoa ela está nesse momento agora, nesse momento nós estamos aqui, eu não estou em êxtase, você está em êxtase. sim, Você está em bem-aventurança agora? não, Você não está em bem-aventurança. Eu não estou em bem-aventurança agora, eu não estou em beatitude. uhum, E eu percebo em mim um determinado vício de desqualificar este momento simples, puro e singelo, normal, que nós estamos tendo, com um certo nível de presença, que, quando eu vou comparar com o discurso de beatitude, aí eu desqualifico essa simples presença de agora. E eu sinto que essa desqualificação do que está rolando agora não é legal. Eu não valorizo esse momento de presença, por menor que seja, porque eu tenho a comparação da beatitude, da bem-aventurança, inclusive meu nome é Anand Nisargam, bem-aventurança e a sua natureza. É muita cobrança.
E na minha mente, pelo menos, existe uma tendência de desqualificar. Hoje eu estou fazendo um trabalho reverso a isso, de cada vez procurar qualificar, valorizar, apreciar, me satisfazer com momentos de presença que não são nada de bem-aventurança, mas que são presença, que já trazem alguma coisa rica, bonita, mas não comparada. Então, assim, aí eu pegando, aliás, nem esse era a pergunta, né, Jean-Pierre? Mas aí a gente tá lançando um tema absolutamente importante, né? É, Uma mensagem que a gente acha que é para quem está no topo, talvez seja para quem está começando, e talvez ela atrapalhe em determinado momento. isso. Então, é tudo a gente tá ligado, né, meu? É, Acho que é isso, né? é isso aí. Vamos para Vamos lá, mais uma? Eu vamos acho que lá. dá tempo da gente ter mais uma ainda hoje. Eu não olhei que hora que a gente começou, Champagne. Você Ah, viu? tá. Eu vi, a gente estava nos 20 e alguma coisa. Agora? É por uns 25 a gente começou, Ah, por aí. então tá bom. Então, É, mais uns minutinhos, né? Vai lá. tá. É, sinto que enquanto eu não me desidentificar do meu corpo físico, do meu ego, eu não consigo me soltar. O medo vai ainda estar presente. E por isso não posso me entregar totalmente ao aqui e agora. Deve ser porque por muitas vidas estive identificada com o corpo físico numa atitude de defesa contra predadores nos primórdios das existências. O que vocês acham? Muito bem. Champaque, começa Oi. aí. Olha, eu me lembro de uma história que eu já até citei aqui, uma história que hoje fala que assim ela me pegou em alguns momentos, aquela história da centopeia, que perguntaram para a centopeia qual a pata que ela punha na frente primeiro quando ela começava a andar, e ela não conseguiu andar. Então, é a história de você começar a questionar, a perguntar a porção de coisa, e aí eu não consigo entrar, eu não consigo me entregar totalmente ao aqui e agora, porque eu tenho que me desidentificar do meu corpo físico, eu tenho que me desidentificar do meu ego, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, então eu não consigo. Então, eu acho que o caminho é um outro. Eu acho que, assim, enquanto na verdade, eu estou criando uma série de questões na minha cabeça que eu simplesmente, o que eu tenho que fazer é deixar esses questionamentos que estão ruminando aqui na minha cabeça, que eu acho que esse é o propósito da meditação, é o que eu descobri em determinado momento do meu processo, que não era tudo isso, era simplesmente porque enquanto eu saio fora do mental e entro em contato com o real, que eu acho que esse é a questão, e porque enquanto eu estou aqui em cima, questionando a questão do meu ego, a questão da minha identificação com o meu corpo físico, tudo isso, eu estou deixando de observar. Observar o quê? Observar a respiração, observar sei lá, o batimento do meu coração, observar o que está acontecendo aqui dentro, observar até um silêncio dentro de mim, aquilo que eu sinto que é real, que está aqui. Eu tenho que sair do mental desses questionamentos que estão a nível mental para poder entrar em contato com o real. Eu acho que é a partir daí é que é o caminho para eu poder estar no aqui e agora. Porque o aqui e agora é o real, não é o mental. Uhum. É como eu vejo. É, é. E eu vejo isso também, claro, e eu vejo também outra coisa. É um nível de exigência muito grande, né? Um nível de exigência muito grande. Deixa eu dar uma lida aqui, deixa que eu leia. Espera um pouquinho aqui.
Sinto que enquanto eu não me desidentificar do meu corpo, ó, enquanto eu não me desidentificar do meu corpo físico, do meu ego, eu não consigo me soltar. Veja, Champak, eu me sinto identificado com o meu corpo ainda. Uhum. Eu me sinto identificado com o meu ego ainda. E não é por isso que eu não começo o processo. Assim, ó, eu não posso me entregar totalmente ao aqui e agora. Champak, você se entrega totalmente ao aqui e agora? Sim ou não? Não, Totalmente. claro que não. Eu me sinto longe de me entregar totalmente ao aqui e agora. Então, assim, esse totalmente, eu preciso me desidentificar. Você começa. Eu não sei como é que eu poderia me explicar. É, existe assim, ela fala também uma questão de medo, né? Então, pode ser que surja o medo. Em algumas questões, eu posso ter medo. Quando eu for ter uma presença absoluta, pode ser que eu tenha medo. Mas uma presencinha mixa, eu não tenho medo. Então eu cultivo a presencinha mixa. E eu sinto na minha experiência que quanto mais eu vou me familiarizando com a presença mixa, mais eu vou entrando num espaço que antes eu tinha mais receio e que agora já não tenho. Eu estou me familiarizando com esse estado aos poucos. Eu não estou me cobrando saltar em alto mar sem saber nadar. Eu estou aprendendo a nadar aqui na margem do mar. Aí sim, né? Agora aqui eu não tenho medo, aqui eu me sinto seguro. Opa, aqui eu já me sinto mais inseguro. Vamos ficar na beirada aqui. Aí você vai criando confiança. Então, essa questão é uma questão. Eu não sei se a pessoa vai entender isso, né? Porque a nossa fala aqui, especificamente, eu estou sentindo uma necessidade muito grande de esclarecer e que essa fala sirva para alguma coisa, né? Eu não Uhum. sei se está servindo, eu espero que esteja, mas acho que o resumo dos resumos, Champac, acho que todo mundo que está nesse processo, a gente se identifica com o corpo ainda, a gente se identifica com o ego ainda, a gente não está totalmente no aqui e agora. Tudo isso. E aí, Champa? Olha, Sara, eu acho que assim, eu acho que e o soltar também ele é gradual também. Claro, claro. Você se solta um pouco, aí você pega confiança. Eu já contei, eu acho que já em outro OshoCast, acho que eu comentei até no processo meu. Cara, eu me sentia tão travado que eu tinha dificuldade para trocar lâmpada, para trepar numa escada. Eu tinha medo de olhar para baixo. São coisas, até isso, que era uma coisa mínima. Eu não E não é soltava de por jeito nenhum. isso, a Champac, não é por isso que você vai continuar, que você vai abandonar o seu processo lento, Isso, passo a passo, e seguir a sua jornada naquilo que lhe for exatamente. possível. É, É isso aí. Então, meu, é isso, eu acho que é isso, sabe? Até onde eu estou indo, até onde eu vou, eu sinto que eu estou progredindo, a coisa está indo. Provavelmente, se eu desse um pulo lá na frente, eu ia cagar nas calças. Mas por enquanto eu estou aqui, né, meu? Tá bom. Champac, vamos nos despedindo? vamos, vamos. Acho que já deu o nosso tempo, acho que é isso. Tá Acho bom. que tá bom. Valeu, um abraço para Um você, abraço Champac, um a abraço para todos. todos e para todas, né? Isso, isso. Eu esqueço.